Você conhece o Augusto de Prima Porta? No episódio de hoje, nós vamos conhecer essa famosa escultura do primeiro imperador romano. Eu sou o Pedro Andrade e bem-vindos a mais um episódio do canal Bortolos. Hoje nós iremos conhecer uma das esculturas mais famosas de toda a história romana, o Augusto de Prima Porta. A obra é um retrato feito muito provavelmente para ocupar espaços públicos. No entanto, ela foi encontrada em um ambiente privado, na casa de Lívia, a esposa de Augusto. A casa é localizada em uma região da cidade chamada de Prima Porta, e é por isso que a obra pega esse nome. Não se sabe exatamente quando é que esse retrato foi feito. Talvez seja uma cópia de uma estátua original de bronze. Possivelmente, a estátua foi feita após a morte de Augusto. E talvez seria um presente feito a Lívia por Tibério, o sucessor de Augusto. Detalhes à parte, vamos para o que interessa. Vamos entender o que esse retrato significa, que hoje se encontra bem aqui nos museus do Vaticano. Então bora lá! Olha ele aí, o retrato que estamos procurando, e eu aposto que você já deve ter visto esse retrato alguma vez na sua vida. Aparentemente, ele só parece ser mais uma estátua da antiguidade, mas ele é um mensageiro que carrega uma política ideológica. Nessa obra realizada em mármore, é muito claro que Augusto é representado como um líder jovem, forte e carismático, praticamente um deus. É por isso que se trata de uma obra realizada para ser exposta em espaços públicos, conforme pontuado no início desse episódio. E por quê? Pois assim, a imagem de um líder entre a massa é propagandeada. Basicamente, esse retrato dizia para um romano da época: olhe para mim, eu sou Augusto, eu sei muito bem guiar o império. Na parte inferior da obra, podemos ver uma figura discreta montada em um golfinho. Trata-se de Cupido, o filho da deusa Vênus. Com esse detalhe, Augusto afirma a sua descendência divina, pois ele era membro da família Júlia, uma tradicional família romana que se afirmava descender da deusa Vênus. Podemos ver que trata-se de um retrato que representa Augusto como general e que nos diz muito sobre como um militar romano de alto escalão se vestiria na época. O manto que abraça a estátua e que é segurado pelo braço esquerdo é chamado de paludamentum, e tinha um significado específico para os romanos, já que era usado somente pelos comandantes do exército. O uso do manto simplesmente separava o militar que mandava daquele que obedecia. Agora reparem na posição em que Augusto se encontra, com o braço estendido, indicando uma direção. Augusto é representado no momento em que o comandante romano faz um discurso inspirador para as suas tropas. Ou seja, é um momento específico, conhecido pelos romanos como ad locutio. É o momento em que o comandante discursava, se dirigindo aos seus soldados. Augusto está pronto para a batalha, ele usa duas couraças. A primeira é a couraça metálica, que está em cima da segunda, a couraça de couro. Por estar subposta, a couraça de couro é visível apenas reparando na altura da coxa e dos ombros, onde é possível ver essas franjas, essas línguas que saem. São partes dessa proteção de couro. Na altura dos braços e também da coxa, é possível ver também um pouco da túnica, sendo usada por baixo de todas as vestes. Já a couraça metálica é o que mais chama a atenção aqui, devido à sua decoração. Na altura dos ombros, podemos ver uma esfinge em cada lado. No peito, vemos o deus Céu, o deus romano que personifica, obviamente, o céu. Abaixo dele, é possível que seja a deusa Luna, que representa a lua. Colocada na frente de Luna, vemos a deusa Aurora, a deusa que representa o amanhecer, que anuncia a chegada do deus Sol, o deus que personifica, obviamente, o próprio Sol. E é exatamente isso que temos. Vindo logo atrás, vemos o deus Sol chegando em uma quadriga. Ou seja, essa cena é uma personificação do próprio amanhecer, da chegada de um novo dia. O céu, a aurora cobrindo a lua e o Sol chegando. Abaixo temos uma cena central.
Analisando bem, vemos duas figuras, uma se veste de forma romana e a outra se veste de forma oriental. Interpreta-se que o personagem romano seja Marte, o próprio deus da guerra, pois aos seus pés existe um animal símbolo de Marte, o cão. O personagem oriental segura a águia, o estandarte romano, que está prestes a ser devolvida para o personagem romano. O que isso significa? Sei lá. Essas figuras representam um momento na política de Augusto, quando ele conseguiu, por meio de diplomacia, que o Império Parta devolvesse a águia de Roma. Então, o personagem oriental representa o Império Parta, que foi uma outra potência da antiguidade e foi um ferrenho inimigo dos romanos. Quando Roma ainda era uma república, antes de Augusto se tornar o primeiro imperador romano, no ano de 53 a.C., ocorre entre romanos e partas a Batalha de Carras. Os partas conseguem derrotar o exército romano e, uma vez vitoriosos, os partas tomam para si a águia, que era muito mais do que um estandarte para Roma. A águia é um símbolo sagrado e, por isso, os romanos consideravam ser uma humilhação tremenda perdê-la. Portanto, o fato de ter recuperado a águia perdida tinha um peso político enorme para Augusto. A cena da águia ocorre entre duas figuras femininas nas laterais. Elas representam algumas regiões de interesse para a política de Augusto, mas o significado delas também é de se interpretar. A figura da nossa direita poderia representar a região da Gália, que localiza-se em grande parte onde hoje é a França, e foi uma região tipicamente habitada pelos povos celtas. A figura carrega em uma das mãos um estandarte que nos lembra aquele também típico da cultura celta, o Carnix. Em suas campanhas militares de sucesso na região da Gália, Augusto enfrentou povos celtas, como por exemplo na importante campanha conhecida por Conquista dos Alpes. A outra figura poderia representar a região conquistada no norte da Espanha, onde Augusto confrontou mais povos celtas nas chamadas Guerras Cantábricas, obtendo plena vitória. No entanto, interpreta-se que essa outra figura poderia representar a Germânia, a região onde hoje é a Alemanha e que Augusto havia traçado planos para conquistá-la. A conquista da Germânia até que procedia bem, porém, um exército romano foi brutalmente derrotado no ano de 9 d.C., na marcante Batalha da Floresta de Teutoburgo. Depois disso, os romanos perderam grande parte da Germânia que eles haviam conquistado. Essa figura possui uma espada embanhada nas mãos, ou seja, ela está armada. Talvez possa significar que trata-se de uma região ainda não plenamente subjugada por Roma. Em contrapartida, se olharmos bem na figura da nossa direita, ela parece carregar uma bainha sem a espada, estando desarmada. E isso já poderia representar a Gália, ou também o norte da Espanha, regiões totalmente derrotadas e subjugadas. E outro interessante detalhe que nos permitiria interpretar que a figura da direita estaria totalmente submissa, ao contrário da figura da esquerda. É possível ver uma outra figura que se pareceria com um cão em posição agressiva, bem na frente da figura da direita. Pode-se tratar do mesmo cão do deus Marte, o que indicaria uma vitória do deus romano da guerra naquela região. E esse detalhe do cão não é visível na figura da esquerda. E já concluindo todas as representações, embaixo dessas figuras femininas, vemos o deus Apolo, montado em um grifo, e a deusa Diana, montada em um cervo. Na parte mais inferior da couraça, vemos Telo, a deusa que representa a terra. Mas uma observação: o significado de certas figuras da couraça ainda é uma questão aberta com suas teorias. Por isso, é possível encontrar outras atribuições dadas a elas. Por fim, a obra foi descoberta em 1863, e nessas duas ilustrações da época é possível ver que o retrato de Augusto carrega um cetro, que hoje não é mais visível. No entanto, observando atentamente o manto segurado pelo braço dobrado, é possível notar um espaço cujo formato realmente sugere que um cetro seria segurado por Augusto. Essa foi a análise completa do retrato de Augusto de Prima Porta. Se você gostou, dá uma força aí pro canal. Clique em gostei, compartilhe com os amigos, comente o que achou e muito obrigado. Eu sou Pedro Andrade para o canal Bortolos. Você conhece o Augusto de Prima Porta? No episódio de hoje nós vamos conhecer uma das esculturas... Thank you.
Thank you so much. Acho feito após a mortal da instrução presente fez a Liga Portugal.